Boa tarde. Estamos numa edição especial. Temos connosco o Dr. Gustavo Coelho. Boa tarde. Boa tarde. Da Unidade de Saúde Pública do Altâmega e Barroso. Vamos falar um pouco do atual momento pandémico que atravessa a região. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sabemos que estamos a passar um momento com alguma gravidade. Atingimos números que ainda não tinham sido atingidos na região do Altâmega e Barroso, e avizinha-se uma altura de grande preocupação, principalmente para a agricultura, e somos uma zona que vive essencialmente desses dois pontos, que é a apanha da castanha e a apanha da azeitona. Trata-se de ter cuidados redobrados nesta altura, doutor? Naturalmente que sim. Antes de mais, obrigado pelo convite para aqui estar. E relativamente à questão que aqui nos traz, realmente a situação não é de todo aquela que nós desejaríamos que fosse. Nós tivemos uma primeira onda de casos aqui durante o período de estado de emergência que conseguimos controlar com relativo sucesso. Neste momento temos o aparecimento de vários surtos que estamos a tomar as medidas de saúde pública necessárias também para os controlar, mas de facto é necessária, sempre foi, mas mais do que nunca é necessária a boa colaboração de todas as pessoas para conseguirmos efetivamente combater a propagação da Covid-19 na nossa comunidade. E de facto, todas as atividades que impliquem o contacto entre pessoas e o contacto de grande número de pessoas, como é o caso das atividades agrícolas, a apanha da castanha, a apanha da azeitona, recentemente as vindimas, etc., todas essas atividades colocam algum risco, são atividades de risco pela sua natureza. Isto porquê? Porque a Covid-19, para se propagar, portanto, o coronavírus, para se transmitir de uma pessoa à outra, precisa de que essas pessoas estejam em contacto de proximidade e que esse contacto seja desprotegido, ou seja, sem utilização de máscara. E, efetivamente, quando nós estamos em atividades ao ar livre, agrícolas, que requerem algum esforço físico, reconhecemos que a máscara se torna um pouco um empecilho, porque provoca mais calor, mais desconforto, e é perfeitamente natural que as pessoas sintam a tendência para abdicarem da máscara e, com isso, facilitarem a vida ao coronavírus e à sua propagação. E, portanto, nesse sentido, aquilo que nós alertamos e que entendemos extremamente necessário é que, dentro do possível, durante todas as atividades que se avizinham e que se calhar até já estão em curso do ponto de vista agrícola, que sejam observadas à risca as orientações da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente relativamente ao distanciamento social e ao uso de máscara. Preocupa-nos também que muitas vezes estas atividades não se resumem à atividade agrícola em si, envolvem depois convívios... As merendas, chamadas merendas. Exatamente. Ora bem, essas atividades sociais, na minha opinião e na nossa opinião, são absolutamente de evitar. Portanto, neste momento nós estamos numa situação em que não podemos parar de viver, mas temos de viver com regras e, portanto, aquilo que são atividades essenciais têm de ser feitas. O trabalho agrícola é uma atividade essencial, as pessoas vivem disso, nós precisamos da produção de alimentos para todos nós nos alimentarmos, portanto não podemos suspender os trabalhos agrícolas, mas podemos suspender ou adaptar a esta nova realidade aquilo que não é essencial. O convívio entre as pessoas é essencial na medida em que promove o bem-estar emocional e a saúde mental de cada um, e nesse sentido as pessoas têm de conviver, os seres humanos são, pela sua natureza biológica, seres gregários que procuram o contacto com o outro, que procuram a proximidade do outro, e portanto também não podemos, com o argumento de proteger da Covid, criar um problema de saúde mental ou criar um problema de instabilidade na vida emocional das pessoas. E portanto, naturalmente eu não digo para se suspenderem as merendas, não é? Agora, o que eu digo é todos esses contactos sociais que não são absolutamente essenciais têm de ser feitos com conta, peso, medida e na observação das orientações da Direção-Geral da Saúde, que não são
assim tão difíceis de cumprir. Aliás, nós aqui estamos neste estúdio sem máscara, mas estamos a 2 metros de distância um do outro e, portanto, o risco de um de nós que eventualmente pudesse estar infectado com o coronavírus transmitir ao outro é extremamente baixo porque estamos a cumprir o distanciamento social. Isso não nos impede de fazer aquilo que viemos cá fazer. Isso não nos impede de comunicarmos um com o outro, isso não nos impede de conversarmos e, portanto, da mesma forma, as pessoas não têm de abdicar de estar umas com as outras, desde que consigam manter esta distância ou desde que consigam utilizar a máscara. Vamos entrar agora num período de... Nós somos, em maioria, os portugueses são católicos, na sua grande maioria, e entramos aqui numa fase com alguma agitação. Estamos no mês de outubro, dá-se o 13 de outubro, por norma, às Romarias, ao Santuário de Fátima, e mesmo os que não vão procuram a igreja para exercer o culto. É preocupante esta data também? Absolutamente. Do ponto de vista das peregrinações a Fátima, eu penso que este ano e perante a situação que vivemos, elas têm de ser absolutamente repensadas. E mesmo do ponto de vista religioso, eu não sou teólogo, mas penso que não é difícil compreender que temos pelo menos 2 regras muito importantes na religião católica que nos dizem para não irmos a Fátima. Uma delas é amar o próximo como a ti mesmo. E a outra é não matarás. E, portanto, uma delas dita por Jesus Cristo, a outra é um mandamento. Ambas nos dizem para não irmos a Fátima este ano, porque ir a Fátima este ano significa que não nos estamos a amar a nós, não nos estamos a amar porque não estamos a tomar os devidos cuidados para nos protegermos e para protegermos a nossa saúde. E nem ao próximo. Exatamente. E não estamos a amar o próximo porque estamos a colocá-lo em risco na nossa ida à Fátima, se formos nós o agente que vai levar o coronavírus para o santuário, e estamos a colocar o próximo que nos rodeia, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, se formos a Fátima e viermos de lá com Covid que alguém lá nos transmitiu. E, portanto, nesse sentido, não estamos nem a amar-nos a nós, nem a amar o próximo, e estamos, inclusivamente, dependendo do próximo de quem estamos a falar, se estivermos a falar dos nossos avós, se estivermos a falar de pessoas mais velhas com quem convivemos, se estivermos a falar, por exemplo, de residentes em lares, se nós formos trabalhadores que prestam cuidados a esses residentes, podemos mesmo estar, como eu dizia, a violar o mandamento não matarás, porque podemos estar a transmitir Covid a pessoas de risco essas que podem vir a ter complicações muito graves da doença e, inclusivamente, essas complicações redundarem na morte daquela pessoa. E acho que nenhum de nós gostaria de ter na sua consciência o saber que, por um momento de devoção, colocou a vida de outras pessoas em risco. E, portanto, naturalmente, a minha experiência com Fátima, mas depois a experiência também vai de cada um, e cada um vive a fé e vive a peregrinação à sua maneira, mas a minha experiência com Fátima e com a peregrinação à Fátima é que é uma experiência de recolhimento pessoal. E esse recolhimento pessoal não requer uma viagem para acontecer. Nós podemos ter o mesmo recolhimento e a mesma reflexão e o mesmo encontrar-se consigo mesmo na sua casa, no seu próprio recolhimento e no seu próprio distanciamento dos outros, que é aquilo que nós pedimos neste momento, distanciamento de umas pessoas em relação às outras. Doutor, falou-nos da peregrinação, mas vai haver muita gente que vai procurar a igreja, à porta de casa, na sua freguesia. Sabemos que neste momento o Altâmega tem concelhos em que as idas à igreja já estão com algumas restrições. Isso também vai ter de ser tomada alguma medida, certo? Naturalmente. Nesse aspecto nós temos a boa colaboração da Igreja Católica e concretamente da Diocese, no sentido de facto, nos ajudar a prevenir o contágio no âmbito das cerimónias religiosas e no âmbito do exercício da fé.
E, portanto, nesse sentido, a recomendação é a mesma. As pessoas não têm de deixar de ir à igreja. As pessoas têm de ter cuidado quando vão à igreja. E que cuidados são esses? Naturalmente, usar a máscara e garantir o distanciamento social. Estas são, em todas as circunstâncias, independentemente das atividades que as pessoas estão a fazer, estas são as duas precauções mais importantes que as pessoas podem ter, juntamente com a higienização das mãos, portanto, o desinfetar com solução alcoólica, álcool gel, ou a lavagem. E a lavagem das mãos é uma coisa extremamente simples, mas que é extremamente eficaz. E, naturalmente, a etiqueta respiratória, portanto, não tossir para as mãos, porque ao tossir ou espirrar para as mãos, nós estamos a contaminar as mãos. E, portanto, nesse sentido, andamos sempre à volta do mesmo. As atividades podem-se realizar, desde que sejam feitas com conta, peso e medida, que não promovam aglomerações de pessoas, e por isso é que eu faço uma distinção entre o Santuário de Fátima e as nossas igrejas e capelas locais, porque, naturalmente, o número de pessoas é completamente diferente e a origem das pessoas é completamente diferente. Porquê? Porque, como eu dizia, o coronavírus transmite-se pessoa a pessoa. É preciso que haja contacto entre pessoas. Ora bem, se houver um contacto de 10 pessoas à porta de uma igreja, o nosso potencial de risco é termos 10 pessoas infectadas. E se forem 10 pessoas da mesma aldeia, temos 10 pessoas infectadas na mesma aldeia. É uma situação totalmente diferente de termos um contacto entre 10.000 pessoas no Santuário de Fátima, que depois regressam às tuas casas, distritos, aos teus países. Exatamente. E, portanto, não vamos ter 10 pessoas infectadas numa aldeia, vamos ter 10.000 pessoas infectadas pelo país todo. E, portanto, o potencial de contágio e de propagação da doença é muito maior numa circunstância do que noutra e, naturalmente, o nível de risco sendo diferente requer medidas de prevenção diferentes, porque nós temos sempre de pensar que as medidas de prevenção que nós tomamos são proporcionais ao risco que nós identificamos. Daí que, relativamente à peregrinação a Fátima, eu a desaconselho em absoluto, relativamente à frequência da igreja local, não a desaconselho de todo, naturalmente observando as precauções que são necessárias. Estamos a falar de igreja, da fé. Recentemente foi cancelada a Feira de Todos os Santos, uma tradição grande que junta, faz grandes aglomerados de pessoas na cidade de Chaves. Mas temos aqui um problema, problema entre aspas, é que as romarias ao cemitério, para os fiéis defuntos, podem ser também, e avizinham-se já, podem ser... Aliás, o próprio Presidente da República ontem falou sobre esse assunto nas declarações que tomou. Aqui há muita tradição das pessoas se juntarem, famílias que se juntam para ir ao cemitério, homenagear os seus. Isso pode ser um foco de preocupação também para a Delegação de Saúde. Naturalmente que sim. Mas esse foco de preocupação é talvez um daqueles mais fáceis de resolver. Porquê? Porque a razão que nos levou ao cancelamento da Feira dos Santos foi, de facto, um entendimento da comissão organizadora de que o cumprimento das recomendações da Direção, ou a aplicação das recomendações da Direção-Geral da Saúde à Feira dos Santos desvirtuaria... E era de todo impossível. O impossível não existe. Nós podemos sempre ajustar a realidade o mais possível àquilo que são as nossas necessidades. Aqui, o ponto fulcral, penso eu, das reuniões que tivemos e das conversas que tivemos, tem mesmo que ver com a importância de não estar a desvirtuar uma marca que tem características próprias e, portanto, organizar a Feira dos Santos na observância ou na observação das recomendações da DGS seria uma coisa totalmente diferente, que não seria a Feira dos Santos. E, portanto, a organização entendeu que fazia mais sentido adiar a feira e regressar com ela em força, como ela sempre foi, do que realizar uma feira diferente, que não seria a verdadeira Feira dos Santos.
E, portanto, nesse sentido, eu acho que a organização tomou a decisão correta e nós, de facto, concordamos em absoluto com essa decisão. Mas isto para dizer exatamente essa questão, que a Feira dos Santos, nos moldes em que decorria, era um evento incontrolável do ponto de vista da saúde pública e obrigaria a grandes reformulações para poder, de facto, ser um evento que decorresse em segurança do ponto de vista da saúde pública, tendo em conta o momento que vivemos. Já a romagem aos cemitérios e prestar homenagem aos defuntos não é um evento que coloque este nível de dificuldade. Porquê? Porque os cemitérios são recintos fechados, com controlo do acesso, portanto tem uma porta de entrada, não é? E por isso é relativamente fácil estabelecer uma lotação máxima no cemitério e, uma vez atingida essa lotação máxima, que garanta o distanciamento social entre as pessoas, não é autorizada a entrada de mais pessoas no cemitério. E, portanto, naturalmente... Sendo que o chafariz tem de ser várias vezes desinfetado e esses cuidados ter. Naturalmente, tudo aquilo que são superfícies de uso comum, ou seja, locais onde as pessoas tocam com as mãos com frequência, naturalmente requerem uma desinfecção mais frequente e isso tem também de ser planeado e assegurado. Mas desse ponto de vista, não é? As medidas são mais fáceis de tomar e são mais fáceis de implementar do que no caso da Feira dos Santos. Daí que, naturalmente, uma acabou por ser cancelada e não vamos agora impedir as pessoas de prestar homenagem aos seus familiares falecidos. Até porque, lá está, aquilo que eu também já tinha dito, nós temos de continuar a viver e temos de continuar a fazer uma vida tão normal quanto possível. Temos é de fazer pequenas mudanças para, efetivamente, conseguir debelar esta crise sanitária. Aproxima-se o Natal também. Esse também é um ponto que, e tendo em conta as declarações que o Sr. Presidente da República fez, que seria bom, deixou um alerta, certamente está a contar que os números possam continuar a aumentar da forma que têm aumentado, essencialmente durante esta semana, que o aumento foi notável, em todo o país, e ele alerta para o facto do Natal, que é a reunião magna, se assim podemos dizer, das famílias, e ele deixa um alerta que seria bom começar a DGS e as unidades de saúde começarem a repensar a questão do Natal, porque se calhar vai ter de se fazer um Natal diferente. Sim. O Natal é, por excelência, a festa da família. E um princípio basilar da democracia e da Constituição da República Portuguesa é que o Estado não se mete na vida das famílias. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que, naturalmente, nós podemos fazer todas as recomendações possíveis, mas, em última instância, a responsabilidade cabe a cada um, cabe a cada pessoa, cabe a cada família. E, portanto, nesse aspecto, naturalmente, o Natal, como tudo o resto, terá de ser diferente. Nós, mais uma vez, temos de focar-nos naquilo que é essencial, temos de fazer o essencial de forma diferente, de modo a garantir que não nos colocamos em risco a fazer esse essencial, e temos de abandonar aquilo que não seja essencial ou, portanto, o supérfluo. E, portanto, nesse sentido, tudo aquilo que eu disse até agora sobre a apanha da castanha, a vida religiosa, a peregrinação a Fátima, os fiéis defuntos, é aplicável ao Natal. E, portanto, as pessoas têm de encontrar soluções para conseguirem estar em família, estar à mesa. Não, se calhar a solução pode ser essa. A importância do Natal é comer muito ou é estar com a família? É estar com a família, reunidos à mesa, é a tradição da ceia de Natal. Mas se calhar podemos alterar essa tradição. Podemos não estar reunidos à mesa, podemos estar reunidos à volta da sala. E já conseguimos estar de máscara e a cumprir mais distanciados, exatamente. Por isso é que eu digo, é uma solução que tem de ser encontrada por cada família, porque depende do número de pessoas.
Há famílias maiores, há famílias mais pequenas. Depende das condições físicas do local onde se faz a consoada. Há salas maiores, há salas mais pequenas, há salas mais arejadas, há salas menos arejadas. Vai inclusivamente depender do tempo que fizer. Pode ser possível abrir as janelas, pode estar demasiado frio ou pode estar chuva e não ser possível. E, portanto, um ambiente arejado é diferente de um ambiente fechado. Portanto, tudo isso tem de ser pensado, mas tem de ser pensado pelas pessoas. É um ato de responsabilidade individual de cada um encontrar soluções para conseguir manter a tradição o mais possível, estar com a família. O Natal é a festa da família, não é um festival gastronómico, não é um festival de presentes, é uma festa da família. O importante é estarmos com a família, é estarmos com as pessoas de quem gostamos, que nos dizem alguma coisa, que fazem alguma diferença para o bem na nossa vida. É essa a importância e esse o significado do Natal. E, portanto, nesse aspecto temos de encontrar formas de conseguir estar com a família, de conseguir, de facto, manter a boa tradição do Natal, sem, com isso, colocarmos em risco a saúde uns dos outros. Sempre esta mensagem, a importância de nos protegermos a nós e de protegermos os outros. Porque sem isso, vamos ser muito claros, não há autoridade de saúde que possa salvar a situação. Porque não é a ação repressiva das autoridades de saúde que vai resolver o problema. É a ação responsável, individual de cada um que vai resolver o problema. Não há economia que aguente, porque se a responsabilidade individual de cada um não prevenir o contágio e se a doença continuar a propagar-se a um ritmo descontrolado, que não é o caso, não é a situação atualmente, mas foi em março. E todos vimos o que aconteceu em março. E, portanto, se de facto entrarmos numa espiral de crescimento exponencial do número de casos, de forma descontrolada, que coloca em causa a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente a economia é que vai sofrer. E quando a economia sofre, as pessoas sofrem. Sofremos todos. Não é? Porque o desemprego aumenta, os salários baixam, o poder de compra diminui e, portanto, a nossa qualidade de vida depende da saúde económica do país. Não tínhamos ilusões. E não há Serviço Nacional de Saúde que aguente. Nós não construímos novos hospitais desde março, nós reequipamos os hospitais com mais ventiladores, mais camas de cuidados intensivos, contratamos mais profissionais de saúde, mais médicos, mais enfermeiros, mais assistentes técnicos, assistentes operacionais. Portanto, temos mais gente para cuidar dos doentes, temos mais equipamentos para cuidar dos doentes, mas os recursos não são infinitos. E, por isso, se as pessoas não tiverem juízo, não há autoridade de saúde que resolva o problema, não há economia que aguente e não há Serviço Nacional de Saúde que aguente. Doutor, falou em março. No mês de março foi de facto, e eu tenho de lhe perguntar isto, e vamos nos focar na nossa região, a região onde estamos inseridos. Nunca atingimos os números que estamos a atingir agora, sem querer causar na população qualquer tipo de alarmismo, mas aproveitando a sua presença no estúdio da Sinal TV, tinha de lhe perguntar isto mesmo. Estamos a atingir números que nunca foram, se calhar, pensados sequer pela grande maioria da população. Os números são assustadores, isto tendem a crescer? Nós sempre soubemos que os números iriam aumentar. Nós estávamos inclusivamente preparados para que eles aumentassem logo desde março. Houve vários... Mas o que é certo é que não houve esse aumento na nossa região em março. Não houve. Não houve por dois fatores fundamentais. Primeiro fator, porque houve uma reação rápida da parte do Governo e da parte da Direção-Geral da Saúde àquilo que estava a acontecer noutras zonas do país que nos favoreceram devido a um atraso portanto, no início da pandemia localmente.
E, portanto, quando tivemos cá os primeiros casos, já muitas das medidas que era necessário tomar tinham sido tomadas a nível nacional para mitigar situações que estavam a ocorrer noutras zonas do país, mas que nos favoreceram nesse sentido. E, por outro lado, também porque como houve esse atraso na chegada da pandemia aqui ao Alto Tâmega, isso também permitiu à Autoridade de Saúde Local e à Unidade de Saúde Pública ter algum tempo que outras unidades de saúde pública não tiveram para estar melhor preparados, para fazer recomendações aos municípios, que os municípios aceitaram muito bem e também implementaram nos seus conselhos, e isso permitiu, de facto, também prevenir o aparecimento de casos. E, portanto, a diferença de 2 semanas, 3 semanas que houve entre a entrada da pandemia em Portugal no dia 2 de março e os 2 primeiros casos em Chaves, fizeram toda a diferença no tempo que nos deram para nos prepararmos e para conseguirmos controlar a situação. E, portanto, nesse aspecto, naturalmente, também com alguma dose de sorte, não podemos negar que isso também aconteceu, mas a sorte protege os audazes. E acho que nós, nesse aspecto, fomos audazes. Ainda não tínhamos, basta dar um exemplo, nós ainda não tínhamos nenhum caso no Alto Tâmega e já estávamos a cancelar eventos de massas, nomeadamente a sexta-feira 13 Exatamente. de Montalegre. E, portanto, esta diferença temporal que nos permitiu começar a cancelar eventos, encerrar serviços, encerrar escolas antes de termos os primeiros casos, contribuiu muito para a ausência de propagação nessa primeira fase da vigência do estado de emergência. Naturalmente, com o desconfinamento, com a retoma da economia e com a retoma da vida em sociedade, era inevitável que o número de casos aumentasse. Mas este aumento é totalmente diferente daquele que aconteceu em março, por 3 razões. Primeira razão, porque em março o aumento estava a ser, a nível nacional, exponencial. Neste momento o aumento está a ser linear, o que significa que está a ser um aumento muito mais lento do que a velocidade do aumento está a ser muito mais lenta do que estava a ser em março. Em segundo lugar, porque nós temos neste momento muito mais conhecimento sobre o coronavírus, a sua forma de propagação, medidas que podemos tomar para Mas também temos atrasar... uma população envelhecida. Também temos uma população envelhecida e já lá iremos. Mas, portanto, de facto, temos neste momento muito mais ferramentas para combater a Covid. Temos máscaras para todos, coisa que não tínhamos em março e, portanto, era muito mais difícil controlar uma pandemia quando não conseguíamos dar máscaras às pessoas para prevenir o contágio. Temos um reforço do Serviço Nacional de Saúde que é capaz de dar resposta a muito mais casos e muito mais casos graves. E, portanto, segunda diferença em relação a março, estamos mais preparados. Terceira diferença em relação a março, estamos a conseguir proteger muito melhor os nossos idosos, isto a nível nacional. Ou seja, o número de mortos não tem acompanhado, da mesma forma que acompanhou em março, não tem acompanhado o crescimento do número de casos. O que significa que nós estamos a conseguir proteger os grupos vulneráveis, aquelas pessoas que estão em maior risco de ter complicações e de, eventualmente, poder morrer por causa da Covid-19. E esse é o objetivo fundamental. Naturalmente, eu preferia que ninguém adoecesse. Mas, se alguém tiver de adoecer, eu prefiro que seja pessoas que vão passar pela doença completamente assintomáticas ou que vão ter um desconforto ligeiro e ao fim de uns dias estão bem, do que adoecerem as pessoas que vão ter complicações graves e eventualmente morrer. E, portanto, nesse sentido, existe uma diferença fundamental em relação a março, que é
A idade dos doentes é mais baixa e nós Em sabemos, termos nacionais em termos nacionais. e em termos da nossa região, doutor? Em termos da nossa região, a situação tem sido semelhante neste aspecto. De facto, nós temos tido um aumento do número de casos, mas não temos tido um aumento, portanto, não temos tido um número de óbitos que seja preocupante. Nós temos, no Alto Tâmega, relacionado com Covid-19, desde o início da pandemia, 3 óbitos. 2 na primeira onda e um mais recente. E, portanto, nesse sentido, a situação continua sob controle. Naturalmente que nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para evitar uma das situações que mais nos preocupa, que é a ocorrência de surtos em estruturas residenciais para pessoas idosas, portanto, em lares. Nesse sentido, a situação que mais nos preocupa é a situação de salto, precisamente porque temos um surto em curso no lar e, portanto, essa situação é naturalmente a que mais nos preocupa. Mas, pelas informações que temos, os idosos estão bem, a maioria deles está assintomática ou uma pequena proporção deles com sintomas muito ligeiros e, portanto, enquanto assim for, também podemos dizer que a situação está sob controle e está a correr bem. E, portanto, é uma questão de aguardarmos para ver como evolui, sabendo que a melhor solução continua a ser a prevenção. Estamos muito perto do fim do nosso programa, mas também estamos muito perto de uma zona fronteiriça, somos fronteira. O facto de a vizinha Espanha, e nomeadamente aqui os concelhos vizinhos, estarem a ter também uma subida muito acentuada de casos de Covid-19 e as fronteiras estarem abertas, isso também é um problema para a saúde pública? Naturalmente, tudo aquilo que envolva a deslocação de pessoas é um problema para a saúde pública, por aquilo que eu já expliquei relativamente ao Santuário de Fátima. A questão é exatamente a mesma. Portanto, quanto mais mobilidade existir, mais fácil se torna a propagação da Covid-19. E, portanto, nesse sentido, naturalmente, acho que é quase uma verdade do Senhor de La Palice. A nossa vida seria mais fácil se as fronteiras estivessem encerradas. Isso não significa, pelas outras razões que eu já expliquei, económicas, principalmente. Exatamente, mas quando se diz razões económicas, parece que estamos só a pensar no dinheiro e só queremos proteger o dinheiro e proteger os ricos. Não é isso. É exatamente ao contrário. A economia é aquilo que nós fazemos no dia-a-dia. O nosso trabalho... O sustento. Exatamente, isso é a economia. O nós irmos às compras, o nós irmos ao supermercado, ou irmos à feira, isso é a economia. E, portanto, se isso não funcionar, não é? Se nós deixarmos de ir às compras, quem está lá a vender vai perder o emprego. Não é? E, eventualmente, essa E os próprios trabalhadores transfronteiriços não se podem deslocar de um lado para o outro para Precisamente, trabalhar. Portanto, nós não podemos sacrificar a economia neste sentido, não podemos sacrificar o nosso estilo de vida, a nossa vida, as nossas coisas, aquilo que nós fazemos por necessidade ou por prazer, em nome de uma pandemia. O que temos de fazer é com o máximo de precaução. E, por isso, nesse sentido, eu creio que encerrar as fronteiras não é uma solução viável, nem penso que esteja, não creio que esteja a ser pensada a nível do Governo e, claramente, as autoridades locais de saúde não têm autonomia para o fazer. Os autarcas já disseram que seria a última das soluções a aplicar. Precisamente. Naturalmente, aquilo que é preciso, tendo em conta a proximidade geográfica, é que haja uma boa articulação entre as autoridades de saúde dos dois lados da fronteira. E, portanto, nós temos promovido essa articulação, temos um bom contacto com as autoridades de saúde. Penso que aqui o mais importante seria, de facto, do ponto de vista do Governo, há uma medida muito simples, mas muito importante que o Governo poderia e deveria tomar, não só em matéria transfronteiriça, mas em matéria geral da forma como esta pandemia é gerida, que é descentralização.
A descentralização é absolutamente fundamental. Porquê? Porque se os problemas surgem a nível das comunidades locais, é a nível das comunidades locais que eles têm de ser resolvidos. E é quem está próximo dessas comunidades que melhor sabe, que melhor conhece a realidade e que melhor consegue desenvolver ferramentas para lidar com essa realidade. E, portanto, naturalmente existem problemas que apenas podem ter solução a nível europeu e para isso existe uma União Europeia. Há problemas que apenas podem ter solução a nível nacional e para isso existe um governo, existe um Ministério da Saúde, uma Direção-Geral da Saúde. Há problemas que são mais ou menos comuns a certas zonas do país que têm traços culturais e económicos semelhantes e para isso existem as administrações regionais de saúde. Se a área geográfica das administrações regionais de saúde coincide de facto com a geografia do território, já é outra conversa, mas que não vale a pena termos aqui. E depois há questões que são exatamente locais, que dizem respeito à realidade local e que têm de ser resolvidas localmente. E nesse sentido é importante que as autoridades de saúde locais tenham à sua disposição todas as ferramentas necessárias para exercerem da melhor forma possível a sua ação local. E essas ferramentas passam muito pela tal descentralização, ou seja, por haver confiança da parte das entidades centrais na ação local das autoridades de saúde e que as decisões locais não tenham de ser sistematicamente validadas a nível regional e a nível central. E isso envolve também as relações transfronteiriças. Muito naturalmente não faz sentido que uma autoridade de saúde em Chaves, para poder falar com Verín, tenha de passar por Lisboa e Madrid. Isso não faz sentido absolutamente nenhum e, portanto, é uma questão que tem de ser pensada, repensada. E o mais rápido possível. O mais rápido possível e resolvida, mas não é só por causa da Covid. Existem muitas outras doenças que são transmissíveis pessoa a pessoa, em que existem cadeias de contágio relacionadas com a mobilidade de pessoas e em que é importante que, a partir do momento em que não existem fronteiras económicas, também não existam fronteiras burocráticas. Uma articulação. Exatamente. Doutor, desde já agradeço-lhe a sua presença na qualidade de delegado de saúde nos estúdios da Sinal TV e era precisamente nessa qualidade de delegado de saúde que lhe pedia que, para encerrarmos este nosso especial saúde, se dirigisse a quem nos segue com uma mensagem. Bom, a mensagem, eu penso que eu já disse várias vezes a mensagem é da responsabilidade individual, proteger-se a si, proteger os outros, viver, mas respeitando aquilo que são as orientações da Direção-Geral da Saúde, que é aquilo que nós podemos fazer de melhor para conseguir combater a Covid-19 e para conseguir parar a propagação do coronavírus. E essas medidas são coisas muito simples ao alcance de qualquer um. Manter distanciamento das outras pessoas, 2 metros, nós podemos comunicar, podemos relacionar-nos com as outras pessoas sem estarmos em contacto direto com elas, utilizar máscara, a máscara protege-nos a nós e protege sobretudo as pessoas que estão connosco, cumprir a etiqueta respiratória, espirrar, tossir para o braço ou para um lenço e deitá-lo fora e lavar as mãos com muita frequência, desinfetar as mãos com muita frequência. São coisas simples, ao alcance de toda a gente e são a melhor forma de combater a Covid-19. Muito obrigado. Foi a emissão especial de saúde em que esteve em debate o Covid-19. Conosco esteve o Dr. Gustavo Coelho.